Valério Luiz Filho, hoje falando sobre as mães. Afinal de contas, domingo é o Dia das Mães. Bom dia para você, Valério. Bom dia, Emerson. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia a todos da mesa. Hoje eu vou falar sobre o Dia das Mães domingo, né? O Dia das Mães já está espalhado aí por todos os outdoors da cidade. Antes eu gostaria de fazer um agradecimento e uma parabenização. Há 2 semanas atrás a gente fez aqui o Tudo a Ver sobre terceirização. Em virtude desse programa, fui convidado para um debate na UFG ontem sobre o tema, sobre terceirização. Estiveram presentes o doutor Arnaldo Bastos, que é fiscal do trabalho, doutor em Direito, e o doutor Rafael Lara, que é especializado em Direito do Trabalho. Foi um debate muito bom, promovido pelo Centro Acadêmico 11 de Maio. Então, meus agradecimentos ao Caxim e a todos os que estiveram presentes ontem no debate. Minha parabenização também ao Goiás Esporte Clube pelo título? Pelo título, né? Um dia depois de uma derrota, né? Do Campeonato Goiano desse ano. E sobre o Dia das Mães... Valério, você vai ganhar um presente aqui também, viu? O pôster do Goiás campeão. Obrigado. Aqui, estou aqui de posse do pôster. Torcedor do Goiás tem que ser bem tratado, amigo. Tá certo. Vou colocar lá em casa. Vou deixar guardado aqui do lado. Eu vou levar um desses pra mim lá pra casa. Sobre o Dia das Mães, em primeiro lugar, eu vou fazer uma homenagem, né, à minha mãe, Andréa Gomes de Carvalho. Eu entrei na escola relativamente tarde, assim, para os padrões de hoje, né? Hoje os meninos com 2 anos já estão lá no maternal e tudo. Eu não fiz maternal, jardim 1, essas coisas. Eu entrei já com 5 anos de idade na escola, já fui quase que direto para alfabetização, né? Pro pré. Então passei muito tempo lá em casa com a minha mãe. Inclusive a escola começava terça-feira. E ela me levou, lembro direitinho, ela me levou na escola na segunda, era a escola Stella Martina, ali no Jardim América. Aí me levou, isso era uma segunda-feira, a aula começava na terça, eu voltei chorando pra casa porque eu já estava profundamente entediado. Então eu queria ir pra escola logo. E na minha infância, a gente era uma família, assim, não tinha muitos recursos, né? Meu pai pegou uma fase complicada ali do CERN ainda. Era o CERN, aquela época ficava às vezes 3 meses sem receber, era uma coisa muito difícil. Então, como toda a família sem muitos recursos, assim, a gente ficava muito em casa. E eu passei a minha infância toda ali com uma companhia muito forte, tanto do meu pai quanto da minha mãe. Então posso dizer que isso é uma coisa essencial para que a pessoa possa crescer, né, com uma estrutura moral, intelectual e emocional bem formada, qualquer que seja a estrutura de família. Hoje é muito comum aquele conceito, um conceito mais diluído, né, como se fosse assim, às vezes as pessoas não se dão bem com a sua família e começa a divagar, dizendo que a família é uma configuração assim, é que a gente é obrigado a conviver com pessoas que às vezes a gente não gosta, né, começa a valorizar mais os amigos. Mas eu acredito que a família é uma coisa muito mais profunda do que simplesmente uma configuração de afetos ali. A família, a relação de sangue é uma coisa muito poderosa. Ela é, antes de tudo, uma instituição. Ela é uma estrutura, inclusive, de sobrevivência dentro da sociedade. É a primeira forma de organização social, é a família, né? É onde a pessoa é educada, se ela precisa de alguma coisa, principalmente nos primeiros anos de vida, é dali que ela vai tirar. Então, as relações familiares, elas têm que ser cada vez mais preservadas. Eu estou vendo aqui a capa popular de hoje, voltam os arrastões nos bailes de Goiânia. Vocês não tenham dúvida que grande parte da criminalidade é uma questão de ações de segurança pública, sim, mas a criminalidade é um sintoma também de uma doença social, né? De que a sociedade, como toda nas suas próprias estruturas, ela está se desintegrando. Então, a gente tem que retomar realmente essa questão da estrutura familiar para que as pessoas possam ser melhores criadas, e não tenho dúvida de que isso vai ter resultados positivos no futuro. Agora, é muito importante essa questão do Dia das Mães para a gente ter uma reflexão, porque se tem alguém que está contribuindo para um mínimo de estabilidade, estrutura das famílias, são as mães. Tanto que a gente vê a quantidade de mães solteiras que tem por aí. E ainda mais nessa atividade parlamentar do meu avô, que ele recebe muitas pessoas, muitos pedidos e tudo, em gabinete. E o que eu vejo de família desestruturada, principalmente por causa de irresponsabilidade dos maridos, é claro que existem exceções, mas é a grande maioria. Foi uma lá, não vou citar o nome, claro,
mas ela teve, infelizmente, ela teve um filho seu assassinado ali ele estava cumprindo um semiaberto na casa de albergado. Ela cumprindo um semiaberto na casa de albergado, foi assassinado lá. E essa mãe indo pra cima e pra baixo, procurando saber o que aconteceu com seu filho. E o pai, que nem dava moral pro menino mais. Ele já tinha abandonado o menino, não queria saber dele, dizia que o menino era bandido. Assim, eu não tô falando, existem bandidos, sim, mas o mínimo que a família tem que fazer... Se a família não vai se importar... Se a família não se importa com o filho, como é que ela vai cobrar que o Estado se importe? Então, é obrigação do pai ir lá e cuidar da pessoa. Então, não tava nem aí pro menino mais. Aí, quando morreu, já começou a entrar com uma série de expedientes judiciais para conseguir pegar os bens que o filho tinha, né? E deixar a mãe na míngua. Então, o que a gente vê de desestruturação familiar por causa da irresponsabilidade, principalmente dos homens... E quem tenta manter essa estabilidade da família, manter esse núcleo duro da sociedade, eu posso dizer que são as mães, né? As mães, elas contribuem até para grande parte da luta por justiça social que tem aqui no Estado. No ano passado teve a federalização de 4 crimes, né? Não foi muito noticiado, mas é uma coisa... Nunca aconteceu isso na história da história do país. O STJ tirar crimes da justiça estadual e passar para a competência da Justiça Federal. Quase todos esses crimes, a luta, a mobilização pela responsabilização dos acusados foram por mães que perderam os seus filhos. Então é uma coisa muito bonita dizer que esse sentimento materno, essa afeição incondicional da mãe pelo seu filho, ela até hoje, uma coluna cervical das relações sociais que a gente tem. Ela é realmente um pilar aí da nossa sociedade. Por isso fica aqui a minha homenagem, primeiramente à minha mãe, André, que me criou muito bem. Minha homenagem às minhas 2 avós, a Maria de Lourdes e a Marli Oliveira Campos, que é a mãe do meu pai, Valério Luiz. Minha sogra também, a Fátima Jajá. E para todas as mães... Que é uma segunda mãe, né? Uma segunda mãe, claro. E para todas as mães, queria fazer aqui a sugestão de que os jornalistas, os repórteres que estão aqui no estúdio agora, falem os nomes das suas mães e uma pequena homenagem para elas, pra gente completar o quadro. Cara, eu faço isso com o maior carinho do mundo, porque o Paulo conhece a minha origem, conhece a minha família, conhece a relação que eu tenho com a minha mãe. Minha mãe foi pai e mãe ao mesmo tempo, fica até arrepiado de falar. Dona Itamar todos os dias recebe uma ligação minha em Jataí, não é? Para saber como andam as coisas. No auge dos seus 76 anos de idade, o que a gente pode dizer para a mãe é que seja muito feliz e muito obrigado. Não é isso? Bom, minha mãe tá longe, tá lá no Rio Grande do Sul, né? E a dona Yolanda tá lá em São Borja, no Rio Grande do Sul. E foi, com certeza, uma mãe maravilhosa, uma pessoa abençoada aí por Deus, graças a Deus, que junto com meu pai souberam, né? Que perdi meu pai há poucos meses atrás, mas que souberam, né? Dar aquela educação e a direção correta sempre para todos nós, né? E acredito que todos os filhos estão seguindo e a nossa mãe é com certeza um orgulho de todos nós. Um beijão para ela. A minha também, como do Emerson, está longe, está lá no Rio de Janeiro, Dona Elizabeth criou a gente, teve aí agora 4 meses comigo aqui e todo dia liga com aquela preocupação de mãe, parece que eu tenho 1 ano de idade, né? Falo, mãe, já tem 45, ela liga e fala, já comeu, já fez as coisas, então... Realmente, mãe é sempre mãe, tem a preocupação eterna com os filhos, né, Paulo? Quando eu ligo pra ela, ela diz assim, ó, oi, filhote. Até hoje, né? E a minha mãe, eu tive o prazer de revê-la há 1 semana, né? Minha mãe mora em São Paulo, eu estive lá, há 1 semana, tive o prazer de estar ao lado dela, 80 anos de idade ainda, bastante forte. E é claro, sempre achando que a gente é aquela criança ainda, né? Um beijão então para minha mãe, Maria Fonseca do Prado, lá em São Paulo. Engraçado, tava lendo esses dias, ganhei de presente um livro, chama Viagem à Província de Goiás, que é o que tá falando aqui de estrutura familiar, é de um sociólogo francês, chama Saint-Hilaire. Aí ele saiu de lá, veio aqui para Goiás no século XIX e fez um relato de como que era a sociedade goiana no século XIX. A história de Goiás ela começou a ficar melhor, é uma história recente que ela ficou melhor, porque a história de Goiás na primeira metade do século XX, século XIX, é uma história muito triste. Era uma desagregação total e ele falava que era um estado com muita potencialidade,
mais que uma coisa que entravava o desenvolvimento da região, era a completa falta de comprometimento das pessoas com as suas relações, né? Porque os homens, eles bebiam demais, ficavam com as mulheres indiscriminadamente, tinha filho aqui, filho ali, e não se estruturavam famílias naquela região. Isso não permitiu que a sociedade se desenvolvesse. Então a gente tem que ver que o comprometimento com as nossas relações, né, que começa dentro do núcleo familiar, é a base para que toda organização social progrida. Perfeito. Até sexta, doutor Valério. Até sexta. Queria deixar aqui as redes sociais, né, que é Valério Luiz Filho, a página, Valério.Luiz no Twitter, Valério Luiz no Instagram. Nós temos nosso site também, que é o institutovalerioluiz.org. A produção de redes sociais aqui está sendo feita pelo iDebook, meus agradecimentos. E até semana que vem. Se Deus quiser.